Vamos direto a Brasília. De irresponsabilidade fiscal. Afinal de contas, essa MP caducando daqui 60 dias voltaria necessariamente àquilo que foi a opção de dezembro. Se há algum erro, que se discuta. Então, através do processo legislativo regular, que é através de um projeto de lei que busque mudar o modelo estabelecido pela lei e não pela medida provisória. Há, inclusive, um precedente do Supremo Tribunal Federal, no governo passado, relativamente à lei de cultura, quando se pretendeu, por medida provisória, desconstituir uma lei votada no Congresso Nacional, também com derrubada de veto, e houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não se pode usar a medida provisória com essa finalidade. Então, é essa a razão de ser da decisão de ontem, que, repito, busca afirmar a prerrogativa do Poder Legislativo, estabelecer segurança jurídica a partir de uma lei que foi votada, e estamos absolutamente abertos à discussão de um novo modelo, e ou há votos para poder aprovar um novo modelo ou não há votos para aprovar um novo modelo, e nós vamos ter, se não houver votos para aprovar um novo modelo de desoneração, buscar fontes de arrecadação para poder sustentar tanto a desoneração dos 17 setores quanto a desoneração dos municípios. Presidente, eu até não vi a reação, eu confesso que eu não vi a reação, tive reuniões hoje o dia todo, mas não há necessidade de reação nem justificativa para isso. A inconstitucionalidade da desconstituição da desoneração da folha por MP era manifesta. E nós buscamos ao longo desse tempo caminhos para poder remediar. E aí veio o caminho, uma nova MP que sustou os efeitos da desoneração dos 17 setores que havia objeto de alteração pela MP 1202. E agora estabilizando o que era óbvio, que não se discutiria esse tema por medida provisória, e sim por projeto de lei. Então, na verdade, é uma decisão que busca aferir e garantir a estabilidade, a segurança jurídica de que qualquer discussão sobre esse modelo se dê por projeto de lei. Isso significa que nós estamos assumindo aqui de maneira definitiva que a desoneração é uma realidade imutável? Não. Ela pode ser uma realidade mutável, mas a partir de proposta que seja sustentável, via projeto de lei, que eu confesso que já devia ter sido feito antes. Não precisava ter usado a medida provisória, bastava um projeto de lei no início do ano, para poder, já estávamos agora nesse momento, eventualmente até já discutindo o projeto de lei. Agora, nós aguardamos esse tempo todo com medida provisória, para chegar à conclusão de que a medida provisória já não iria caminhar mesmo, para então se pensar num projeto de lei. Acho que não é esse o razoável, está mantida a questão da compensação, que é um bom mérito dessa medida provisória, que nós vamos avançar na comissão mista, mas o tema da desoneração da folha de pagamento sempre foi dito por mim, internamente quanto publicamente, que o tema de desoneração da folha de pagamento, se mudança houvesse, tanto para 17 setores quanto para municípios, deveria ser por projeto de lei e não por medida provisória. O governo avisou que não foi avisado. Perfeito. A situação do PS, embora eu não desconsidere o mérito também da discussão disso, eu acho que precisa ter, é um setor que precisa ser socorrido, precisa ser compreendido, mas era uma situação jurídica diferente da questão da desoneração. A desoneração era objeto de uma promulgação de lei em 27 de dezembro, salvo engano, de 2023, e veio uma medida provisória para desconstituir, como se houvesse um terceiro turno de discussão do processo legislativo. Então, o tema da desoneração tinha uma especificidade de inconstitucionalidade muito flagrante, e por isso foi objeto da decisão da presidência. A questão do PS, embora esteja objeto de medida provisória, me parece estar muito claro que não será também tratado por medida provisória. É preciso que se apresse na discussão do PS através do projeto de lei, que a gente possa desenvolver esse raciocínio junto ao Ministério da Fazenda, os setores produtivos, os setores de eventos, hotelaria e tudo mais ser alcançado pelo PS, para chegar num denominador comum o mais rapidamente possível, sob pena também de ter insegurança jurídica. A insegurança jurídica do PS também estava sob um regime nos 3 primeiros meses, agora passa a ser onerado, quando caducar a MP vai voltar ao regime mais benéfico, até que se discuta um novo modelo. Então, esse novo modelo já era para estar sendo discutido já há algum tempo.
tempo e nós precisamos avançar para poder resolver tanto desoneração quanto o PES. Não veio. Na verdade, começa pela Câmara dos Deputados e na verdade, não se tem notícia do andamento, né? Exatamente do que... Parece que é um projeto que virá da liderança do governo, mas nós não podemos aguardar isso, nós não podemos gerar uma instabilidade para os municípios. Eu não estou entrando no mérito se está errado ou se está certo. Em dezembro foi votada a lei definindo uma alíquota de 8%. Só um minutinho. Nos três primeiros meses, valeu a lei que define 8% de alíquota. A partir da vigência da MP, são 60 dias de proveito de arrecadação, passando para 20%. Mas daqui a pouco vai caducar, a MP volta para 8%. Até que se discuta o modelo que não vai ser nem 8 nem 20, o intermediário. Nós vamos ter 3, 4 modelos distintos tributários ao longo do ano por conta de uma instabilidade gerada a partir do manejo de medida provisória. É isso que nós buscamos estabilizar. Esquece medida provisória para fins de discutir desoneração. Vamos tratar por projeto de lei e é bom que Senado, Câmara, Governo se organizem para poder dar essa resposta o mais rapidamente possível para garantir segurança jurídica aos municípios. Presidente, só para contextualizar, esse texto foi feito na semana passada pelo presidente do governo José Guimarães. Queria entender se é errado a gente interpretar com essa fala do senhor. O senhor entende que o governo demorou demais para protocolar, ou seja, o governo deveria ter protocolado antes esse texto, ter pressionado a liderança do governo a protocolar antes esse texto? Eu não quero que soe como crítica ao governo. Eu já tenho a minha posição sobre o tema da desoneração da folha via medida provisória. Ela está errada desde o início. Isso está claro desde os primeiros pronunciamentos de que era realmente equivocado usar a medida provisória para essa finalidade. Eu considero que se há um propósito de modificação da lei votada no mês de dezembro, o correto seria, ao invés da medida provisória, desde sempre ter sido apresentado um projeto de lei. Isso estaria, a princípio, hoje sendo finalizada a discussão e não apostar numa medida provisória que flagrantemente não tinha viabilidade política de prosperar, até por sua inconstitucionalidade. Então, eu não vou dizer que houve atraso ou houve erro, absolutamente, mas ainda é tempo de nós conferirmos segurança jurídica, basta a boa vontade da Câmara, do Senado e do Governo de definir, sentar com os municípios para discutir um modelo adequado para todo mundo em relação à desoneração dos municípios e um modelo adequado para os 17 setores, mas via projeto de lei e não por medida provisória que impôs um efeito imediato ao Congresso Nacional de algo que o Congresso Nacional tinha decidido de maneira diversa por projeto de lei tempos antes, pouco tempo antes, né? Então, é apenas essa constatação e havendo a opção do governo de usar um projeto de parlamentar, também não há problema algum, só não vai se poder ter a urgência constitucional. Mas o projeto, através de iniciativa parlamentar, pode ser um caminho para agora todo mundo definir qual é o melhor caminho para a desoneração da folha de pagamento via projeto de lei, não mais por medida provisória. Estou à disposição. Acho que o diálogo é sempre importante, mas a decisão está tomada, o caminho de se rediscutir pelo governo a desoneração da folha de pagamento, tanto de setores quanto de municípios, é projeto de lei. Se o governo se interessar em mudar esse modelo, nós vamos estar abertos para poder discutir no projeto de lei próprio. Comuniquei o ministro responsável pela situação política, o ministro Alexandre Padilha, de que nós, na iminência da vigência de uma medida provisória que desconstituía a decisão do Congresso Nacional relativamente à desoneração, que nós teríamos então a decisão de não prorrogar a medida provisória, reconhecendo esses dispositivos inconstitucionais. E, obviamente, disse também a ele que nós estamos abertos para poder ouvir a nova proposta do governo relativamente à desoneração da folha via projeto de lei. O governo foi avisado? Não, ele disse que o governo deseja rever o conceito da desoneração e a forma da desoneração. Óbvio que era o desejo de fazer por medida provisória,
mas isso não foi viável politicamente, não é nem por mim, isso é pelo Congresso. Não é possível uma medida provisória desconstituir uma lei recentemente promulgada, né, após a derrubada do veto, desconstituindo uma decisão do parlamento por medida provisória com efeito imediato. Isso nunca foi possível, né? E nós, obviamente, ao longo desse tempo buscamos, sem devolução da MP, até para não prejudicar o Instituto da Compensação, buscamos ter o acordo político necessário. Parte do acordo foi possível, que foi a retirada da desoneração dos 17 setores por uma nova MP. Essa parte dos municípios, como o governo não quis fazer via nova medida provisória, nós então fizemos com a declaração de inconstitucionalidade, não prorrogando a MP em relação especificamente à desoneração dos municípios. Bom. Você acompanhou então a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a desoneração da folha de pagamento dos servidores das prefeituras, mais um ponto de divergência com o Legislativo. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reclamou, disse que não foi comunicado com antecedência por Rodrigo Pacheco da decisão, e você ouviu aí o presidente do Senado falando que comunicou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.